saudar vocês, né? A partir de hoje, a Diocese de Mossoró inicia momentos através do YouTube, em parceria com a Rádio Rural de Mossoró, né? O programa 40 Minutos de Fé e Vida. A Quaresma é associada aos 40 dias de Jesus no deserto. Mas o número 40 aparece em vários episódios chaves das Sagradas Escrituras. E a gente inicia esse momento pelo YouTube da Diocese de Mossoró, em parceria com a Rádio Rural de Mossoró, conversando com o nosso bispo Dom Mariano. Dom Mariano, nós estamos desde o dia 20 de março com nossas igrejas fechadas em virtude de um vírus invisível chamado coronavírus, que já tirou mais de 1.400 vidas no nosso estado. São mais de 40 mil casos, entre eles o nosso vigário-geral, Padre Flávio Augusto, que já dá sinais de melhora, graças a Deus. Aí eu lhe pergunto, o senhor tem medo do coronavírus? Como é que se protege? Acredito que o medo é a condição um pouco que deixou esse vírus dentro do mundo inteiro, né? Ele é invisível, não tem vacina, não tem conhecimento, não tem uma cura certa que dá. Cada médico faz um pouco tentativas. Por isso, o sentimento profundo que esse vírus deixa no coração das pessoas é a insegurança. E a insegurança é a fonte do medo, às vezes é a fonte da ânsia, é aquela que deixa as pessoas assim, em balia de si mesma, em balia do medo e da ansiedade. Por isso, seguramente, hoje, responder a esse vírus não é somente questões de coragem, mas eu acredito que seja o sentimento de sabedoria, um sentimento de prudência, um sentimento que ajuda a enfrentar as situações da vida, sobretudo usando a cabeça. Mariano, o senhor perdeu alguém para o coronavírus, né? Como é que está essa situação lá? Os seus familiares, o senhor teve alguém vítima dessa doença? A pandemia começou na China, depois ela se espalhou sobretudo na Europa. Acredito que muitos, no período do Natal, que trabalham na Itália, na Europa, eram chineses, voltaram para o Natal, para a própria terra. Por isso, logo depois, em janeiro e fevereiro, houve um surto muito grande na Itália, na França, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra. E os primeiros meses do ano marcaram um crescimento, sobretudo na Europa. Depois ela começou a se espalhar nos Estados Unidos e agora está chegando com força, com garra, aqui no nosso Brasil. Eu não tive irmãos assim de sangue, mas muitos irmãos de coração, né? Por isso, essa pandemia não deixa ninguém livre de conhecidos, de amigos, de pessoas que foram atingidas e até alguém que chegou também a ir a óbito. Tudo isso faz com que as pessoas voltem no seu pensamento e peçam a Deus, no momento mais difícil, uma ajuda. Nós mesmos, dentro da Diocese, a partir do primeiro decreto da província, compreendendo um pouco as 3 dioceses, Natal, Caicó e Mossoró, começamos realmente um pedido de uma graça, celebrando todo domingo às 11 horas na Catedral e durante a semana, de segunda a sábado, na Capela de Santa Teresinha, no seminário da nossa Diocese, pedindo realmente pela saúde do povo. A intenção que sempre nos norteou, que sempre nos ajudou a rezar, que sempre foi diante dos nossos olhos, mesmo com intenções
depois particulares, seja pelas pessoas que faleceram, seja pessoas que adquiriram a saúde, seja pelas pessoas que por outros motivos agradeciam a Deus, mas a grande intuição, o grande pedido, a grande intenção que sempre colocamos em todas as missas foi o pedido pela saúde do nosso povo, acrescentando quem está realmente lutando contra a epidemia, porque foi atingido, que muitas vezes era entre a vida e a morte. Penso tantas pessoas isoladas na UTI dos hospitais, às vezes sozinhos, frente à luta entre a vida e a morte. E, sobretudo, diria também, incluímos nesse pedido pela saúde todas as pessoas que trabalham a serviço dos irmãos, né? Por isso todo mundo da saúde, desde dos médicos que mais são responsáveis até o pessoal de serviço, porque todo mundo podia ser a risco e devia ter feito muitas vezes um esforço e, fruto da própria generosidade, se colocar a serviço dos irmãos enfermos. Incluímos também, inclusive, as pessoas políticas, porque elas são responsáveis para o isolamento social, para as normas, para a política, né, para as políticas sociais, para poder dirigir, para que elas realmente usem o bom senso, usem o que é melhor para o povo. Mariano, quando o senhor soube que o vigário-geral, que o padre Flávio Augusto estava com a doença, como foi receber essa notícia? Bom, mas o vigário-geral da diocese é o braço direito do bispo, né? Por isso o mais próximo colaborador. Cada instituição dentro da igreja se alicerça em cima de um tripé. O bispo, o vigário-geral, o ecônomo, né? Dentro de qualquer associação, de qualquer instituição, essas três figuras, né? Quem é responsável, quem é vice, quem se interessa um pouco das condições para viver, formam o tripé dentro da igreja em todo canto. Por isso, realmente ficamos muito apreensivos, inclusive porque tínhamos encontrado em reuniões poucos dias antes, né? E começamos realmente a rezar. Essa doença parece que vai onde quer, pega quem quiser, ninguém é protegido completamente, todo mundo tenta. Sinto que a maior condições diria, a imunidade pessoal. Por isso, a tentativa de fazer com que uma pessoa se torne, no que é possível, faça de tudo para colocar contra esse vírus, né? Para empatar esse vírus. E nisso acredito que sejam algumas coisas muito importantes. Por exemplo, é importante para mim a alimentação, uma alimentação sadia, que ajude o corpo a viver, a se alimentar, a ir para frente, que não seja nem excessiva, nem que falte, né? A segunda coisa, eu acho importantíssimo o repouso, o sono. Minha mãe sempre dizia, né, que o sono às vezes é mais importante do que o comer. O dormir é mais importante do que o comer. Por isso, dormir às horas certas, não trocar a noite pelo dia e o dia pela noite, mas usar do sono para sustentar o corpo. E o terceiro também é tentar o mais possível viver ao ar livre, ao sol, a possibilidade, né? Às vezes fazemos das nossas casas um cubículo fechado, só de ar condicionado. Acho que é o momento de deixar entrar nas nossas casas o sol, com toda a sua potencialidade de saúde, de condições realmente favoráveis para a imunidade pessoal. Isso é um bom quintal, né? Que daqui a pouco a gente vai perguntar isso ao senhor. Dona Mariana, nós estamos desde março que as nossas igrejas estão fechadas, né?
Quais assim, como é que o senhor tem buscado enfrentar assim? Como é que a diocese enfrenta esses momentos tão difíceis, né? E muita gente fala a falta dos sacramentos, né? E de querer voltar a celebrar. Como é que o senhor vê isso? Bom, não tendo conhecimento desse vírus, não tendo uma cura, não tendo uma vacina, todo mundo orientou para o isolamento social. Se é algo que se transmite, se é algo que coisa, o melhor remédio, até não ter uma vacina, até não ter um remédio claro, o melhor modo de proteger é isolar, né? Quando todo mundo convive num ambiente estreito, quando todo mundo tem uma aproximação, tem um aglomerado de pessoas, às vezes facilita o que nós chamamos de efeito dominó. A primeira peça cai e cai todo mundo. Quando o dominó é espalhado na mesa, mesmo que uma peça caia, se não atinge as outras, ela fica e o efeito dominó para. Acredito que a lógica, a sabedoria que está por baixo do isolamento social é que se atinge uma pessoa, mas a pessoa é isolada, automaticamente não transmite mais à frente aquele contágio, aquela contaminação. Por isso, até agora, diante disso aqui, acredito que no mundo inteiro foi interditados alguns ambientes que são típicos de aglomeração. Penso às escolas, penso o comércio, penso também nas igrejas, né? Onde muita gente se reúne, muita gente vive juntos, às vezes até com uma presença física muito forte, um abraço, um aperto de mão, uma saudação, uma reza até de mãos dadas, né? Por isso, no mundo inteiro, algumas coisas realmente fecharam com muita força, né? Entre essas, as igrejas todas, de todos os tipos, né? Agora, terminando isso aqui, se começa a pensar timidamente em abrir, claramente com a experiência de todo essa sabedoria que foi adquirida nesses meses, né? Por isso de distanciamento, de evitar algum contato, como o aperto de mão, as mandadas, o abraço, as coisas assim, né? Por isso a ideia é de voltar mantendo claramente todas essas regras que podem evitar realmente o contágio. Não tem que ter pressa, porque acredito que quem deve dar as normas, quem deve indicar, não somos nós, porque não somos competentes no âmbito da saúde, deve ser a autoridade sanitária do Estado, do município, de cada município. Claramente a última palavra será sempre da autoridade municipal, de saúde municipal. Nós temos dentro da Diocese 56 municípios, e 56 municípios têm 56 secretarias de saúde, deverão ser elas que dão a última palavra para abertura, não pode ser nem o vigário, nem outras pessoas que acho não têm a competência. Agora, terá seguramente a competência de abrir, de fechar a igreja e de colocar aquelas condições que a saúde pública pede. O senhor estava em plenas semanas missionárias, tudo planejado, calendário, e também várias ordenações previstas. Como é que fica tudo isso? Bom, a morte, quando vem, chega e mesmo que uma pessoa tenha muitos projetos, deve fazer contas com a que chega. Assim é a morte, assim é uma doença, assim às vezes manifestações
da natureza, né? Um terremoto, inundações, um incêndio, alguma coisa, né? A pandemia veio no início parecia algo que ia passar rapidamente. Me parece, pelo que entendo, que ela veio para ficar. Por isso devemos encontrar um modo de conviver, de nos defender, de olhar, e isso faz com que se devam usar realmente de hoje em diante normas, condições para poder conviver com um fenômeno de que ninguém conhece a natureza, a potencialidade, entendeu? E as condições de vida. Por isso, muito mudou. O isolamento social deverá mudou completamente os nossos programas, os nossos calendários, as nossas agendas, tantos compromissos, penso o bispo de crisma, de ordenações, de visita, de festa de padroeiro. Não. Do outro lado, acredito que é a sabedoria humana que, diante de um obstáculo, encontra um modo de superar, de conviver, de ir para frente. E nesse ponto aqui, temos que agradecer a muitas pessoas. Eu acho, em primeiro lugar, como igreja, aos meios de comunicação, a PASCOM em cada paróquia, os mídias, né, sociais, que se colocaram à disposição, também todos os YouTube, Instagram e tantas coisas que cada um usa para essas coisas aqui. E diria que hoje a diocese, olhando as paróquias, as comunidades pequenas, as paróquias como matrizes, a diocese também em geral, deu uma resposta que tentou de ajudar o povo a manter viva a fé, a continuar nesse clima de oração, muitas vezes também de confiança, de esperança, e que ajudou, sobretudo, o povo a se manter unido, mesmo separado. Inclusive, acredito que foi uma descoberta que cada dia mais alegrou o povo, a descoberta da igreja doméstica. Afinal, cada um de nós nasce, cresce e leva para a vida inteira o que dentro da família aprendeu, dentro do lar, dentro das quatro paredes da vida doméstica. Isso vale para a vida, mas vale também para a vida de fé, da vida religiosa, da própria vida até, diria, de religião, né? Por isso, esse último tempo, nós temos tido uma enorme reabilitação da igreja doméstica, uma enorme experiência de pessoas que dentro da própria casa fizeram da própria casa uma igreja doméstica. Penso, por exemplo, a alguns movimentos também de igreja, infância, adolescência missionária, que a partir da criança viveu o que deveria ter vivido no grupo, na paróquia ou na associação, viveu dentro da família, envolvendo pai, mãe, irmão, outros irmãos, e os testemunhas são muitos que chegam, seja do ponto de vista fotográfico, como de relação, né, de transmissão. E isso fez com que um segundo aspecto, essa pandemia desenvolveu muito. Eu acredito, por exemplo, a importância dos meios de comunicação. Dizia justamente no jornal da Diocese, Padre Tauvassi, que a PASCOM da periferia se mudou ao centro da vida da igreja, né? Se tornou um instrumento extremamente importante, mesmo voltando para a normalidade, que nunca será a normalidade de antes, mas mesmo voltando a uma certa normalidade, nós não poderemos nunca mais fazer algo que não tenha em consideração a força,
a poderosa força desses meios de comunicação, entendeu? E acredito também que, junto com esse, seja realmente a redescoberta da igreja doméstica, a redescoberta do valor da família. É verdade que nada é sempre positivo, nada é sempre negativo, tem aspectos positivos que se misturam com outros aspectos. Vimos também a dificuldade da convivência dentro do lar, dentro das quatro paredes, né? A dificuldade de manter parados os meninos, né? E tudo isso aqui seguramente foi coisa... Dom Mariano, voltando à questão das ordenações, né? Que mesmo diante dessa situação de pandemia, o senhor vai ordenar aí quem vai ser ordenado e mais ou menos como é que está sendo planejado essas ordenações? Bom, a ideia inicial, todo mundo pensou que fosse um período que passa, porém um período que continua agora, né? Por isso, se abrem as igrejas, deverão ser abertas as igrejas com normas higiênicas, sanitárias, de isolamento, né? E é claro que a vida continua, como outros sacramentos. Quem planejou um casamento não vai deixar de casar, vai casar com mais com condições. O importante é o casamento, a união dos dois. Terá muitas festas que antigamente ocupavam um espaço, hoje não ocupa mais. Provavelmente não terá refresco assim, como chama-se, nesse buffet, né? Mas o casamento vai ser realizado, né? Por isso, a CNBB baixou uma série de normas. Primeiro, para a Eucaristia. Segundo, por exemplo, na Eucaristia já há tempo que se tentava de dar a comunhão só na espécie do pão, deixando o vinho, de dar na mão do povo, não na boca, de colocar algumas coisas, né? E colocaram agora para o casamento de uma forma muito simples, com poucas pessoas, bem isoladas, e dentro dessas, claramente, se colocará as ordenações. Nós precisamos de ordenar os padres, né? Temos 7 diáconos na diocese que serão ordenados nos próximos meses, dentro dessas normas que são previstas, por isso, de segurança sanitária, de isolamento social dentro da igreja, de ambientes que não se tornarão como era. Nós sabemos que a festa de ordenação, a última foi de Padre Miqueia, dia 4 de agosto do ano passado, e vi a presença de 45 padres, uma multidão lá no Caldeirão, onde seguramente não teremos ordenações desse tipo aqui, ficará uma memória por muitos anos, mas teremos a ordenação dos padres, dos 7 diáconos daqui para o final do ano. Dom Mariano, que frutos os católicos vão poder colher quando tudo isso passar? Acredito que tem muitos. Tem frutos que são assim exteriores, que todo mundo pode ver, pode quase apalpar com as mãos. Já falamos antes de alguns, tipo a redescoberta da igreja doméstica, o momento em que se encontra pai, mãe, irmãos rezando. Por isso, sem dúvida, essa aqui será uma redescoberta muito exterior. Acredito que mesmo quando a pandemia passa, a beleza de se encontrar ao redor da mesa, toda a família rezando um Pai Nosso, será algo que não vai ser perdido, mesmo que sempre foi algo que a igreja aconselhou, mas muitas vezes pela pressa, pelos horários, pelas coisas, pelo desencontro das pessoas,
passou em segundo plano. Acredito que terá também coisas que são mais profundas, que começam a marcar também a reflexão das pessoas, por exemplo, a importância da solidariedade, que esse momento determinou com força. Afinal, ninguém vive sozinho. Todo mundo precisa do outro, mesmo dentro do isolamento. E pensar nos outros, pensar em conjunto, pensar... acho que a pandemia nos ajudou a entender que somos todos no mesmo barco. E se o barco afunda, afunda todo mundo. Não é que alguém possa ficar fora do barco, né? Esse sentido aqui é uma experiência profunda, interior, que marca a nossa vida e que seguramente a pandemia deixou. Entendeu? Por isso, a experiência e a importância da solidariedade. Somos no mesmo barco, nos salvamos ou deixamos de nos salvar em conjunto, todos unidos, entendeu? E daqui, acredito, também a experiência, por exemplo, de quanto é importante o respeito da natureza. Porque às vezes a natureza tem um seu equilíbrio. O Papa falou tanto, parece quase que previu, quando ele lançou aquela encíclica bonita, Laudato Si, né? Como ele entendeu que nós vivemos dentro de um contexto não somente de solidariedade humana, mas também dentro de um contexto natural da criação. Por isso, algumas expressões nós estamos recuperando. O cuidado da casa comum, o respeito da água, de algumas coisas que são importantes para a vida de todos, né? E tudo isso é uma herança que seguramente a pandemia nos deixa. Eu lembro que sempre o senhor falava nos bastidores a questão da atuação da Caritas. Era sempre, né, um sonho do senhor, não é? E a gente percebe agora a volta, a atuação da Caritas Diocesana muito forte, assim como numa parceria com as nossas paróquias e também a participação de várias paróquias assim com ações de solidariedade. Em tempos normais, às vezes a caridade é mais pessoal, é mais de um símbolo para outro, é mais de uma pessoa que percebe o outro em necessidade e dá uma ajuda. Em tempos difíceis, até a caridade precisa se organizar. O que nós vimos a partir da Páscoa na catedral foi bonito aquele gesto de Padre Flávio de encher os bancos não de presença das pessoas, mas de presença de uma cesta básica que representava, de um lado, o gesto de caridade de alguém e, do outro lado, a necessidade de alguém a quem naquela cesta básica ia... Por isso, ao redor daquela cesta básica havia quem dava e quem recebia. Havia uma caridade que ia se organizando e que continuou até hoje, né? E que se tornou um pouco assumida pela Caritas de uma maneira mais forte, também mais organizada. Por isso eu acho que são aqueles valores que permanecem e que momentos difíceis destacam, marcam, fazem perceber a todo mundo quanto seja importante dar uma resposta organizada, uma resposta consciente, uma resposta que se torne quase o sinal de uma comunidade inteira. Você está acompanhando pelo YouTube da Diocese, né, e também pela Rádio Rural de Mossoró, esse bate-papo com o nosso bispo Dom Mariano. Agora nós vamos entrar mais assim, na sua intimidade, né? Falamos aqui da relação da igreja com esse tempo de pandemia,
Agora vamos falar mais um pouco de da sua intimidade, Dom Mariano. O senhor celebrou 47 anos, né, de padre em plena pandemia. Não pôde celebrar junto do seu rebanho, do seu povo, né? Como é que o senhor sentiu? Bom, tem duas coisas que juntos, né, vale a pena destacar. Tem uma aproximação física, que sicuramente essa faltou, mas tem uma aproximação moral, interior, psicológica, que às vezes em momentos como essa cresce, aumenta, se torna também uma força dentro da pessoa. Eu recebi muitas expressões de solidariedade e tem sobretudo, acredito, uma coisa que é a oração, que sobre a qual eu sempre conto, né, quando as pessoas fazem, digo, reze também por mim, reze pelo seu bispo, reze pela igreja, né? Por isso que eu acho que foi realmente diferente, mas não foi menos pobre do que um parabéns cantado na igreja. O senhor sempre fala do seu quintal, das suas plantações, né? Na parte da tarde o senhor disse que esquece o mundo e os problemas, né? E coloca a mão na terra mesmo, literalmente, não é verdade? Isso é uma terapia. Como é que surge esse amor do bispo, a terra, a agricultura? A residência episcopal aqui em Mossoró, todo mundo conhece, é um lugar que é bastante amplo, por uma longa tradição da igreja. Acho que foi o segundo bispo que recebeu como doação a Vila Justa, um lugar dentro da cidade que se estendia por muitos, quase uma légua, mas que hoje ficou ao redor da residência episcopal, um lugar cheio de plantas, de verde, inclusive é um pulmão verde para a cidade de Mossoró, né? E nós usamos uma parte também para aquelas lojas que estão ao longo da rua Marcelino Vieira, João Marcelino, né? Mas ficou ainda um cuidado, por isso, quando eu tenho 5 minutos de tempo, um momento de descanso, eu vou, as minhas origens são agrícolas, posso dizer como Jesus, meu pai é o agricultor. E assim eu realmente sinto muito bonito, sinto eficaz o contato com a natureza, cuidar de uma planta, cortar um galho seco, plantar um limão, colher o fruto. E isso acho que é uma boa terapia de descanso, de higiene mental, de tranquilidade, sobretudo ajuda na vida a assumir também algumas atitudes. Uma planta não se planta hoje para colher o fruto amanhã. Tem que ter um tempo, tem que cuidar, tem que ver, tem que olhar. Isso ajuda a vida também a ter momentos de paciência, momentos em que se espera, né, o fruto da terra. E assim, às vezes, quando se trabalha com as pessoas, tem que dar o tempo de amadurecimento, de crescimento, até às vezes de imprevistos, né? Porque tem formigas, tem isso, tem aquilo. Para mim, realmente, um trabalho uma hora no quintal é um momento de descanso, de terapia mental, de higiene mental. É um momento em que se aprende a caminhar com as normas e as regras da vida. Nós pedimos, Dom Mariano, como a frase que Padre Tavassi escreveu para o jornal A Luz, todos os meses você tem a edição do jornal A Luz e tem agora uma coluna Fala Pascom. E esse mês, o Padre Tavassi, que é doutor em comunicação, escreveu um texto de formação para nós, né, que fazemos parte da Pastoral da Comunicação. Ele disse o seguinte:
é que a Pastoral da Comunicação sairá da periferia e se tornará peça central na paróquia. Aí nós pedimos, né, a vários pasconeiros, né, que enviassem perguntas para o senhor. Então vamos lá, o Luiz, que é da Pascon de Marcelino Vieira, né, ele pergunta: como é que está sendo o pastoreio nesse período em que o senhor está longe das ovelhas e, ao mesmo tempo, tão perto pelas redes sociais? Realmente é a contradição da comunicação virtual. De um lado, desde o dia 15 de março, eu não viajo em canto nenhum na diocese. Não participei, inclusive parei. Naqueles dias eu tinha a novena de São José em Coronel João Pessoa, lá na paróquia São Miguel. Tinha a festa, a missa da festa em Rodolfo Fernandes, que é um município onde o padroeiro é também São José. Tinha a procissão aqui, suspendi, por isso a partir do dia 15, o último compromisso foi dia 14. Agora, como às vezes acontece, Deus deu outro modo para entrar nas famílias, porque tem testemunho de capelas lá na Serra de São Miguel, lá no Agreste, onde colocaram a missa de domingo pela amplificadora da capela e o povo ali na calçada escutando a missa, escutando a voz do bispo, né? Por isso, de um lado é verdade essa contradição, longe fisicamente, mas como nunca a gente entrou nas casas através dos meios de comunicação, entrou no coração das pessoas, reuniu ao redor do altar da Catedral de Santa Luzia, como reuniu ao longo da semana ao redor do altar na Capela de Santa Teresinha, um povo que não é menos real, pois realmente é sustentado pela força do Espírito, pela fé, pela unidade, pelo sentido de pertença àquele momento importante da Eucaristia, da partilha do pão da palavra, que sicuramente foi uma experiência única também na minha vida pessoal. Pergunta agora vem de Almina Afonso, do Cleiton Martins, que é da Pascon, da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, e Almina Afonso. Como o senhor vê essa falta dos sacramentos, né, durante esse período da pandemia? Sabemos que muitos morreram sem ter a oportunidade da confissão. Podemos ter, o senhor pensa, ou já foi discutido na diocese, uma confissão online, coletiva online? Bom, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca ninguém se desliga de Deus. Deus, uma das características é a onipresença. Quer dizer, Ele é presente em ogni canto, é presente acanto a cada um de nós, é presente no coração. Por isso, ninguém pode empatar um diálogo direto com Deus, ninguém pode empatar, e nós sabemos que o perdão dos pecados nos vem quando nós reconhecemos o nosso pecado e pedimos sinceramente perdão a Deus. O momento da confissão é o momento em que quase fisicamente nós somos recolocados dentro da comunidade, mas o perdão dos pecados vem no momento em que nós nos reconhecemos pecadores, pedimos a Deus o perdão e mudamos de vida. Não tenho nenhuma dúvida que Deus tem os seus modos para chegar no coração de toda pessoa. Eu me lembro um episódio quando era em teologia, estava estudando e São Filippo Neri. A São Filippo Neri, uma mãe muito triste, com o coração em pedaços, porque o próprio filho se matou jogando da ponte na água do rio Tiberim, que passa e divide Roma, né? E o padre
padre Filippo Neri, né, que é santo, San Filippo Neri, deu uma resposta que nunca esqueci na minha vida. Ele disse: não se preocupe, entregue nas mãos de Deus, porque entre a ponte e a água tem espaço para a misericórdia de Deus. Por isso penso que até naquele momento de UTI, de consciência, tem espaço para a misericórdia de Deus, mesmo que não esteja presente um padre, que não esteja presente ninguém, mas até naquele instante de consciência tem espaço para a misericórdia. Nunca esqueci. Vá tranquila, reze por ele, disse San Filippo Neri, entregue nas mãos de Deus, porque entre a ponte, de onde ele se jogou na água, entre a ponte e a água, tem espaço para a misericórdia de Deus. A última pergunta aqui do Mariano vem do André, lá da paróquia de Açu. Ele disse: se aproxima a data da sua aposentadoria. O senhor pensa nisso? Tem planos de como vai ser o bispo emérito da Diocese de Mossoró? Os laços aqui criados vai fazer com que o senhor permaneça conosco? Eu respondo com aquela sabedoria popular, né? O futuro só a Deus pertence. É muito difícil fazer planos, né? Inclusive esse ano nós já tivemos a experiência de como essa verdade que o futuro pertence a Deus é real. Dom Valério Breda, bispo de Penedo, entregou nas mãos do Papa a renúncia lá do mês de janeiro, final de janeiro, e já está com Deus, né? Por isso, diria que as coisas do futuro só a Deus pertencem. Eu queria agradecer muito a Dom Mariano, queria agradecer a produção, né? Nós tivemos produção aqui, Maricela Almeida da Rádio Rural, jornalista, nosso pasconeiro Tiago Pereira da Paróquia Sagrada Família, muito obrigado. E encerro com as palavras do nosso bispo Dom Mariano e pedindo que nós vamos ter novos encontros aqui através do YouTube, numa parceria com a Rural de Mossoró. Deixa aí as palavras de encerramento com Dom Mariano. Como é bonito ver que sempre na vida o Espírito Santo ajuda a encontrar soluções. Nós tivemos fechadas as igrejas e tivemos milhares de igrejas domésticas que se abriram. Quem pensou que só porque a igreja grande, a matriz, se fechou, a igreja se ia acabar, errou plenamente, porque se fechou a igreja matriz, abriu muitas mais igrejas no coração das pessoas e no lar das famílias. Isso nos ajuda a entender, a ter sempre confiança em Deus na nossa vida, a nunca desanimar, a colocar sempre a esperança em quem é realmente autor da esperança, que é Deus.